escola, não é na rua trabalhando. A gente sabe que existem diversas causas sociais para essa situação. No entanto, cabe ao poder público encarar o problema e tentar produzir a solução. A gente, ao passo que deflagra essa operação, esse trabalho conjunto, a gente também reafirma o nosso compromisso de continuar investindo em educação, de ampliar o número de vagas de educação infantil, de tentar universalizar até o fim do ano o acesso à pré-escola para todas as crianças de 4 e 5 anos de idade em Salvador. Então esse é um trabalho fundamental e para a gente, eu diria que cortar o mal pela raiz, o maior investimento tem que ser na educação. Prefeito, sobre esse vazamento do... Olha, eu acho que a gente tem que observar o desdobramento do episódio, tá certo? A gente não sabe se tudo que foi divulgado até agora é exatamente tudo que está à disposição desse site que fez a revelação das mensagens. E, honestamente, quando eu agora digo que é preciso aguardar com cautela para fazer um juízo de valor, é tanto para avaliar se na atuação do Ministério Público e do ex-juiz e hoje ministro Sérgio Moro houve algum tipo de ilegalidade ou não. Eu ainda não tenho condições de fazer esse julgamento, eu acho que é prematuro fazer esse julgamento, mas seja também para entender o que é que e como é que aconteceu, tá certo, o acesso a essas mensagens e o vazamento dessas mensagens. Então, é preciso ter muita cautela para saber, primeiro, se a atuação do então juiz e dos procuradores, ela aconteceu dentro dos limites legais. Ainda não é possível concluir isso, que houve ilegalidade, é preciso aguardar para ver. E, por outro lado, entender o que está por trás disso. A gente sabe que, infelizmente, hoje, no mundo, né, em função dos hackers e dos novos sistemas que foram desenvolvidos, praticamente não há mais segurança no diálogo, mesmo quando particular. Agora, para o Brasil, eu diria que é essencial conhecer os detalhes de tudo que aconteceu e aí sim poder fazer um julgamento a respeito da conduta dos envolvidos. O conteúdo vazado põe em dúvida a condenação e a prisão do ex-presidente Lula? Eu penso que não. Eu penso que não, porque ela aconteceu de maneira absolutamente técnica e veja que, independentemente da decisão de primeira instância, o ex-presidente ele foi condenado, a condenação foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, situado no Rio Grande do Sul, e depois todos os recursos perante STJ e STF, ele não teve êxito. Agora, finalmente, no STJ, houve uma redução da pena, mas não houve um reconhecimento de inocência. Então, nós não estamos falando apenas de uma decisão de primeira instância, nós estamos falando de uma decisão que foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal e que foi reiterada pelo Superior Tribunal de Justiça no mérito. E outras questões incidentais que foram, inclusive, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, não reverteram essa decisão. Então, não me parece que esse seja o ponto. O que me parece que é o ponto que terá que ser examinado à luz da legalidade é se o juiz e os procuradores atuaram dentro dos limites das suas competências legais. Isso é que eu acho que vai ser determinante e decisivo. Eu, particularmente, não sei, apesar da minha formação jurídica, eu não atuo na área há muitos e muitos anos, então eu não teria condições de fazer um julgamento. Por isso é que eu estou dizendo que é fundamental ter cautela, ver, inclusive, se existem outras mensagens, se elas serão ou não reveladas, para aí, dentro de um contexto mais amplo, poder fazer algum tipo de juízo de valor sobre o caso. Prefeito, essas mensagens, né, vieram a público num momento muito próximo de apresentação do relatório da reforma da Previdência. O senhor acha que isso pode implicar em algo em relação à tramitação do texto, aumentar a temperatura política em Brasília, já que Moro é o ministro mais popular do governo Jair Bolsonaro? Eu acho que não, porque o patrono da reforma da Previdência é o ministro Paulo Guedes, da Fazenda, pelo lado do governo.
né, e o próprio presidente da República. Pelo lado do Congresso, todos sabem que Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre estão defendendo muito firmemente o avanço da reforma da Previdência. Eu tenho conversado sempre com deputados e senadores e eu sinto que o clima é de apoio crescente à reforma, mesmo sabendo que existem questões a serem resolvidas, que existem alguns pontos que geram contrariedade. Nós, por exemplo, também queremos discutir esses pontos, então a gente apoia a reforma da Previdência, mas no mérito tem coisas que a gente quer mudar. A aposentadoria do trabalhador rural, a questão dos benefícios de prestação continuada. Agora, eu não acho que isso vá interferir na reforma da Previdência, não. O governador do Maranhão, Flávio Dino, chegou a dizer que Moro tem que ser ou se afastado ou pedir afastamento. Como é que o senhor avalia isso? Você acha que já é uma medida que deve ser adotada? Eu acho que é prematuro dizer isso. Como eu disse a vocês, nós tomamos conhecimento ontem, o Brasil, né, tomou conhecimento ontem do vazamento dessas mensagens. Nós não sabemos se tudo que foi vazado é tudo que existe. É outro ponto, entendeu? Nós não sabemos. Então, eu diria que é prematuro chegar a essa conclusão de que o Moro tem que pedir demissão. Eu acho que é preciso, primeiro, aguardar os fatos, ver o alcance, a extensão desses fatos, tá certo? É preciso saber se, de fato, ele cometeu algum tipo de ilegalidade ou não, para depois a gente julgar. Então, acho que a palavra agora é cautela e aguardar o desdobramento dos fatos.